Em 1917, com a ascensão ao poder, os bolcheviques lançaram decretos impactantes, como o Decreto da Paz, que buscava retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O decreto sobre terras expropriou os latifundiários, transferindo essas terras para os camponeses, concedendo-lhes o direito de gerir estas propriedades. Outra medida significativa foi o Decreto dos Trabalhadores, que estabelecia o salário mínimo, limitava as horas de trabalho e instituía comitês de trabalhadores para administrar as fábricas. O primeiro governo soviético, liderado por Vladimir Lenin, enfrentou desafios significativos na implementação do seu programa político. A Rússia, já em situação social e econômica caótica, continuava a ser assolada pela guerra. Buscando desesperadamente a paz, o governo soviético optou por negociar separadamente com o Império Alemão, resultando no Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918. Apesar de honrar a promessa de paz, os bolcheviques enfrentaram um alto custo, incluindo perdas territoriais e econômicas. A assinatura deste tratado representou uma concessão dos princípios bolcheviques, que inicialmente buscavam transformar a Guerra Mundial em uma guerra civil internacional, para impulsionar o movimento revolucionário global. Essa concessão resultou na coexistência do Estado socialista com estados burgueses, uma situação inicialmente considerada inaceitável na perspectiva marxista. No entanto, Lenin argumentou que essa pausa, essa respiração era essencial para salvar a Revolução Russa, permitindo ao país consolidar seu poder. Esse período de paz era visto como crucial para limpar e organizar a casa, enquanto a guerra civil persistia entre os bolcheviques e suas oposições, forças contra-revolucionárias que incluiriam militares, conservadores, liberais, monarquistas e outros. Esta guerra exigiria um custo aproximado de 10 milhões de vidas. Em 1919 surge a Internacional Comunista, uma organização de seções nacionais destinada a preparar o terreno para a expansão do comunismo. Sob a presidência de Grigori Zinoviev, a expectativa era propagar o comunismo por toda a Europa, acreditando que, em menos de um ano, todo o continente estaria convertido ao comunismo. No entanto, o impacto do Tratado de Brest-Litovsk alterou a dinâmica interna soviética, refletindo em sua política externa. As transformações sociais desencadeadas pelas sequelas econômicas progrediram lentamente, forçando Lenin a adotar uma fórmula econômica conhecida como capitalismo estatal. Essa abordagem visava uma cooperação pacífica entre capital e trabalho, sob estrito controle do Partido Bolchevique e disciplina do trabalho, com a esperança de recuperar o desenvolvimento industrial atrasado da Rússia. Enquanto o Comitê Central implementava o capitalismo estatal, surgiu um novo grupo, os comunistas de esquerdas, liderados por Nikolai Bukharin e Osinski Obolensky. Eles criticavam o modelo político evolutivo de direita, argumentando que o país, ao ceder ao capitalismo de Estado, comprometeria a revolução e a ditadura do proletariado. Acreditavam que o socialismo deveria ser forjado exclusivamente pelo proletariado, sem interferência externa. Durante este período, desde a Revolução de Fevereiro, os trabalhadores já controlavam a maioria das fábricas e centros industriais, mostrando resistência ao retorno à colaboração com os capitalistas proposta por Lenin. Agravando a situação, havia a intervenção armada de potências estrangeiras como Inglaterra, França e Estados Unidos, que visava deter a expansão socialista, pois havia um temor de uma revolução social mundial. Estes países e muitos outros uniram-se às forças contra-revolucionárias do Exército Branco. A combinação de uma guerra civil e a intervenção estrangeira resultou na destruição quase total da unidade econômica do país. Os bolcheviques, diante desse cenário desafiador, tiveram que se reinventar. Com as indústrias ainda sob seu controle, adaptaram-nas às necessidades de guerra, transformando a economia em um regime militar, conhecido como comunismo de guerra. Esta drástica mudança, destinada a atender às necessidades imediatas da população e do exército, comprometeu o programa construtivo inicial, estabelecendo um sistema regulado de consumo em um país completamente sitiado. Este período, embora brevemente vivido, é um pesadelo intenso de conflito sangrento, rupturas políticas e econômicas, e a busca por um ideal com episódios notáveis que pontuam essa utopia na tentativa de alcançar o paraíso.
Destaca-se entre esses momentos a trágica fome do Volga entre 1921 e 22, uma combinação de fatores incluindo a guerra civil, políticas governamentais de requisição de grãos, práticas agrícolas inadequadas e uma severa seca, resultou em uma escassez de alimentos devastadora. Milhões enfrentaram a desnutrição e a morte por inanição, levando alguns, desesperados, a medidas extremas como o canibalismo. Em um esforço notável para aliviar a situação, uma comissão americana de ajuda para o socorro à Rússia, liderada por Herbert Hoover, buscou fornecer assistência alimentar e, ao mesmo tempo, elevar o prestígio internacional dos Estados Unidos, mostrando a eficácia do sistema americano. Outro momento impactante ocorreu em Ekaterimburgo em 17 de julho de 1918, quando a família do czar Nicolau II foi brutalmente executada por tropas bolcheviques, lideradas por Yakov Yurovsky. Há debates sobre quem deu as ordens, com algumas versões sugerindo Yakov, Serdiov e Lenin, embora sem documentação sólida para respaldar essa afirmação. Em agosto do mesmo ano, a socialista revolucionária Fanny Kaplan disparou 3 tiros contra Lenin. 2 acertaram o líder soviético, que sobreviveu, mas sua saúde declinou desde então. A motivação exata de Kaplan permanece obscura, mas sua oposição aos bolcheviques e desilusão com Lenin são conhecidas. Destacando-se ainda a criação da Tcheca, a primeira agência de segurança e inteligência pelos bolcheviques, chefiada por Felix Dzerzhinsky, visando suprimir a oposição política, combater resistência armada e conspirações, além de executar o brutal terror vermelho contra opositores. Adicionalmente, somou-se às tensões uma série de execuções sumárias pelos bolcheviques e pelo Exército Branco, propagando difamações contra os líderes bolcheviques e forjando alianças para alcançar a vitória final e erradicar o pensamento revolucionário.